do outro tempo que eu fiquei de dar agora. Eu tive então uma visão da igreja Deus e Amor. Eu nunca ouvi falar muito desse ministério, eu não tinha conhecimento, mas quando eu viajei por missão, já ouvi muito falar, muita gente falou. No YouTube também vi muita gente, até tem algumas pessoas que nos seguem aqui com, com o logotipo da igreja Deus e Amor. E também ouvi muitas pessoas falaram para mim, mas nunca tive uma interligação mais forte com pessoas dessa igreja, desse ministério. Não tenho um conhecimento profundo da igreja Deus e Amor. Sigla da IPDA, exatamente isso. Então, o Senhor me levou em experiência de arrebatamento. Não, essa aqui não foi experiência, isso foi visão. Fazer já confusão aqui. Não foi experiência, foi visão. Então eu tive experiência de visão. O Senhor me mostrou em visão, da mesma forma que eu tinha visto a igreja, a Ludmila Feber, aquela que eu vi que estava vestida, então ele ia caindo num rio, aquele rio parecia de cristal, enquanto ele ia cair, aquele rio se transformou em lavas de fogo. Então, aquele mesmo tipo de visão, muito grande mesmo. Eu vi aquela igreja grande e havia essa sigla IPDA, a Igreja Deus e Amor. IPDA, eu vi então essa igreja IPDA, a Igreja Deus e Amor. Essa igreja estava tão grande. Eu vi essa igreja muito grande mesmo, muito grande. Enquanto eu via essa igreja na minha visão, eu comecei a olhar a igreja. Só que eu olhei de lado, eu vi que de lado havia um rio muito grande. Esse rio era um rio corrente, um rio que estava a correr. Então eu vi que caiu, pareceu, né? Parece um ferro ou uma cruz, eu não sei, mas aquilo caiu em cima da igreja, daquela igreja. Aquela igreja, depois de cair aquilo, caiu no meio, puf, da igreja, e a igreja se dividiu em dois. Eu vi que a igreja se dividiu em dois. Enquanto eu via que a igreja se dividiu em dois, uma parte da igreja caía no rio, outra parte ficava intacta. Quando bateu aquele ferro em cima da igreja, eu vi que uma parte da igreja caiu no rio e outra parte da igreja ficou intacta. Eu então fiquei a perguntar, porque a minha mãe de consideração, a Lu Santos, já me falou um pouquinho do Davi Miranda, e eu vi os vídeos dele. Não vi muito, já vi, acho que vi uns 2 ou 3, não terminar. Mas já ouvi e já sei, e eu tenho certeza que ele foi um grande homem de Deus, né? Eu nunca falei desse ministério, só estou falando porque Deus mandou, e vocês sabem que eu não falo aqui de ministério. Sim, que Davi Miranda era um homem usado por Deus, que é o fundador desse ministério, né? O presidente. Então, enquanto eu via essa igreja a se dividir no meio, duas metades, uma estava intacta, uma não caiu, mas a outra caiu. A outra caiu no rio. Só que a metade que caiu no rio foi levado pelas correntezas das águas. A metade que caiu no rio foi levado pelas correntezas, começou a ser levada. E a outra metade que ficou assim uma metadinha. Ficou uma metadinha que estava assim. Quer dizer, ele se dividiu em duas metades, né? Se dividiu em duas partes. Você vê aí as duas metades da igreja, não é? Uma parte cai no rio e o rio leva o ministério, e outra parte fica intacta. Então, enquanto a outra parte ficou intacta, eu comecei a perguntar para Deus o que Deus queria dizer a respeito desta visão. O que o Senhor queria me mostrar? Qual é a mensagem? Qual é a palavra? O que o Senhor quer falar? Estou vendo aí a signa, a Igreja Deus e Amor. Estou vendo aí que é a igreja do reverendo... Estou vendo aí a signa lá do reverendo David
Miranda, e tu vê a igreja, uma metade está caindo no rio, outra metade. O Senhor, o que o Senhor quer me falar? Então o Senhor me disse, me explicou mais tarde, o que aquilo queria dizer, ok? O Senhor me disse que parece que o Senhor vai permitir que uma metade dessa igreja vai ser levada e vai ser levada levado pelas correntes do inferno, vai ser levada às obras do mal. Não importa, os que saíram dessa igreja e os que estão lá, todos estavam inclusos dentro todos estavam inclusos nessa visão. Quer dizer, a estratégia demoníaca é tão exaltado para poder abater uma metade dessa igreja. Ou melhor, só vai sobrar uma metade. E essa metade vai ser a remanescência. O Senhor permitiu que a metade que está complicando, que está contradizendo, que está trazendo impedimento, que está atrapalhando, vai ser derrubada. Vai ser derrubada e só vai ficar de pé a metade da igreja que está a obedecer, que está a meditar, que está ainda intacta na visão que o reverendo Davi Miranda deixou. Foi essa visão que o Senhor mostrou para mim, que o Davi Miranda deixou. Então, e os que estiverem aí a cair no rio, não quer dizer que todos eles vão para a cova, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que esses se perderam, a semente foi desperdiçada, é uma semente valiosa que foi desperdiçada, é uma semente pura que foi desqualificada. Alguns vão sofrer mortes, outros vão voltar para o mundo, outros vão fazer coisas malignas, outros vão fazer pacto com trevas, outros vão fazer envolvimento com ocultismo, e só vai ficar mesmo firme na doutrina um pouco da igreja, e a igreja vai se dividir ao meio. Quer dizer que vai ter duas igrejas desse. Uma igreja vai ser pura, ou melhor, essa igreja vai ser dividida em duas partes. E externamente ou internamente, vai ser dividida em duas partes. A igreja eu não sei qual é a confusão que pode acontecer, eu não sei qual é a situação que vai acontecer, em que vai dividir a igreja em duas partes. Uma parte vai ser defensor das obras demoníacas, a outra parte vai ser defensor das obras santas de Deus. Então, a mensagem boa é isso aqui que escreveu até a irmã Luciana. A mensagem boa é que vai ter remanescente. Essa é a mensagem boa, porque uma parte dela vai se corromper, mas uma parte vai ser remanescente, vai guardar a santidade, vai permanecer pregando a verdade e arrependimento. E entre aqueles remanescentes que ficarem, manta, laba, saca, isso já está a ser profético do momento. O Senhor vai levantar certos homens que vão ser usados profeticamente, que vão ser usados com experiência. Restaurar, a igreja vai ser restaurada. A metade que vai ficar vai ser restaurada. E a treva que entrou lá vai ser removida. Então a igreja vai ser pequena, porque vai dividir ao meio. Já não vai ser uma igreja tão grande como vai ser pequena, vai ser restaurada. E só vai permanecer lá na igreja restaurada, no ministério restaurado, os que obedeceram, os que ficarem. Mas muitos que se corrompem, porque muitos deles estão se envolvendo, estão pegando pactos com trevas, estão fazendo pacto com obras do maligno. Então o Senhor vai honrar a remanescência, mas daqui a alguns tempos, não vai ser tão rápido, mas isso não vai demorar muito, mas não vai ser tão rápido. Vai ser daqui a alguns tempos em que Deus vai restaurar esse ministério e vai levantar um homem pela qual ele chamou.
para dirigir na visão daquele homem que é falecido, segundo o que me disseram depois, ou que eu me apercebi através de alguns canais no YouTube que falaram. Então, esse ministério é um ministério que aviva e que avivou e que trouxe um avivamento de renúncia total ao mundo. Então, é um ministério diferenciado de quase todos os ministérios do mundo. É um ministério que foi chamado por Deus como se fosse a menina dos olhos de Deus. A igreja missionária mundial que restaurou, que trouxe, que abriu o portal, né? Que abriu o portal para uma vida profunda com Deus, de santidade e doutrina. Mas muitos lobos disfarçados fizeram confusão. Então Deus vai restaurar, cortando a igreja pela metade, afastando uma parte da igreja e colocando outra parte intacta para levar o ministério na pureza de Deus. Então, só para concluir, vou repetir mais uma vez, há uma pessoa dentro desse ministério que vai ser levantado por Deus com palavra, revelação, entendimento, e essa pessoa vai ser muito usada. Deus vai visitar muito essa pessoa por causa da fidelidade do servo dele. Ele vai avivar, ele vai avivar esse ministério de novo, e esse ministério vai ser mais forte do que nunca, vai ser mais forte do que nunca. Esse ministério vai ser consertado, porque Deus não vai perder, Ele não quer perder esse ministério, Ele está a lutar por esse ministério. Então Ele vai permitir que a igreja se divida em um meio, separando. Vai ter duas igrejas, Deus e amor, uma caída e uma erguida. Amém? Quem entendeu diz amém.